Putin está perdendo a Transnistria, não por invasão ou guerra, mas porque o sistema que mantinha o local está finalmente colapsando. Por anos, Moscou controlou a Moldávia usando combustível, energia e logística como pressão. O controle se perdeu em 15 de dezembro, quando a Moldávia agiu e apreendeu o terminal de combustível da Lukoil no aeroporto internacional de Chisinau. Esse terminal, controlado pelos russos, era crucial para o transporte e energia do país. O primeiro-ministro moldavo, Alexandru Montanu, classificou como medida de segurança nacional, mas o real impacto era evidente. Moscou foi excluída das linhas de abastecimento que sustentam a Transnistria. Isso foi seguido por medidas ainda mais drásticas quando, à meia-noite de 1º de janeiro, Ucrânia e Moldávia impuseram conjuntamente um bloqueio total contra a Transnistria, marcando uma clara mudança de política. Então, vamos mergulhar no que rapidamente está se mostrando uma das zonas geopolíticas mais quentes do mundo neste momento. Desde que Putin exagerou em suas ações no início de 2025, a região vem perdendo o pouco de lealdade que ainda tinha ao Kremlin. Por isso este momento é importante. O desmoronamento da Transnistria não é só uma história local, mas um alerta sobre as rachaduras no Império pós-soviético da Rússia. Vamos dar um passo atrás e examinar a própria Transnistria para entender por que Moscou tem estado tão obcecada por essa pequena faixa de terra por tanto tempo. Isto aqui é a Transnistria. É uma faixa estreita de terra ao longo do rio Dniester, espremida entre a Moldávia e a Ucrânia. Ela se estende por cerca de 200 quilômetros de comprimento e, em seu ponto mais largo, mal chega a 30 quilômetros de largura. No mapa, ela parece pequena e discreta, mas por décadas foi muito mais importante do que seu tamanho indica. Cerca de 350 mil pessoas vivem lá. A maioria delas falantes de russo ou pessoas que cresceram leais ao sistema soviético. Sua capital, Tiraspol, parece congelada no tempo. Estátuas de Lenin continuam nas praças, e símbolos como estrelas vermelhas e foice e martelo decoram prédios do governo. Caminhar pela cidade parece menos com a Europa moderna e mais com um museu vivo do passado soviético. Para Moscou, essa região era mais que território. Era prova de que a Rússia podia manter poder na Europa sem anexar terras, sem bandeiras hasteadas, nem fronteiras redesenhadas, só controle silencioso. Por anos, essa ilusão funcionou. Mas agora começa a desmoronar. A origem desse controle vem do início. A Transnistria fazia parte da Moldávia soviética e surgiu após o caos que se seguiu. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Moldávia declarou independência. E para muitas pessoas a leste do rio Dniester, aquele momento foi assustador. Seus empregos dependiam das fábricas soviéticas, estudavam em russo e sua identidade foi moldada por um sistema que de repente sumiu. A independência não era vista como liberdade, mas como perda. O medo era pessoal. Temiam perder língua, sustento e posição social. Muitos temiam que o novo estado da Moldávia os excluísse. Esse medo virou resistência, que rapidamente se tornou guerra. Enquanto buscavam continuar no sistema soviético que a Moldávia acabara de deixar, em 1992, as tensões viraram combates abertos. Forças moldavas enfrentaram separatistas na Transnistria que buscavam a separação. O conflito foi breve, porém violento, resultando em centenas de mortos e milhares de deslocados. Quando a situação ameaçava sair do controle, tropas russas intervieram. Eles não chegaram como invasores, chegaram como forças de paz. A presença deles interrompeu os combates, mas também congelou o conflito. A partir desse momento, a Transnistria se tornou algo incomum. No papel, não era parte da Rússia. Na prática, funcionava como se fosse. A região virou um conflito congelado, presa no tempo e administrada discretamente por Moscou. Cerca de 1.500 soldados russos ainda estão lá, lembrando quem tem o poder para a Rússia. Conflitos congelados como o da Transnistria eram muito úteis. Eles tinham influência sem responsabilidade enquanto existisse a Transnistria. O futuro da Moldávia seguiu bloqueado. Entrar na OTAN era inviável e a integração completa com a União Europeia seguia distante. Nenhuma aliança aceita países com disputas territoriais pendentes. Aquela estreita faixa de terra era um cadeado nas ambições da Moldávia, o que agradava ao Kremlin. Porém, a Transnistria era mais que um obstáculo. Era uma válvula de escape. Isso
deixava a Moldávia incerta e dependente de Moscou, além de servir como campo de testes para a Rússia experimentar novos métodos de controle, longe da atenção global. Esse modelo depois ressurgiu na Abcásia, Ossétia do Sul e leste da Ucrânia. A fórmula permaneceu a mesma: controle sem anexação, influência sem manchetes, benefícios sem custos a longo prazo. Durante anos, funcionou quase perfeitamente. O auge dessa força percebida foi em 2022, quando a invasão da Ucrânia pela Rússia levantou alertas de que a Transnistria poderia ser o próximo fronte. Satélites registraram tropas russas reunidas perto da fronteira ucraniano-moldava. Divulgaram rumores sobre uma ofensiva pelo Dniestre para libertar a região ou criar uma ponte terrestre a partir de Donbas, conectando-se à guarnição. Analistas ocidentais alertaram que Moscou pode usar a Transnistria como base para atacar Odessa ou o sul da Ucrânia. Pró-Rússia celebraram a perspectiva, enquanto a Moldávia se preparava para o pior, e forças russas ficaram presas na Ucrânia. Esses planos ambiciosos fracassaram, transformando a Transnistria de uma possível plataforma de lançamento em um posto avançado cada vez mais oneroso. Isso não incomodou a região separatista, pois o sistema seguia e a Rússia ainda era essencial. Enquanto Moscou fosse a protetora, a provedora, a fonte de identidade, a Transnistria permanecia leal. Mas essa lealdade era frágil. Ela dependia dessa única condição: a Rússia precisava continuar entregando, e por décadas realmente fez isso. O controle da Rússia sobre a região foi construído ao longo de 3 décadas, tornando-o sólido e bem integrado a tudo na região. Os soldados da paz permaneceram. A inteligência atuava discretamente e todas as decisões importantes em Tiraspol seguiam os interesses de Moscou. No entanto, o controle real, a moeda da lealdade, vinha através da dependência. A Transnistria dependia do gás russo para sobreviver. Era gratuito, constante e inquestionável. A região nunca pagou por isso. Em vez disso, o custo se acumulou em uma dívida de 11 bilhões de dólares registrada em nome da Moldávia. Usava o combustível mais barato para alimentar grandes usinas que forneciam eletricidade ao resto do país. Era o cenário perfeito. Esse gás abundante aquecia casas, alimentava fábricas e mantinha a indústria viva. E não era só o gás. Os subsídios estavam presentes em toda a vida cotidiana. E os passaportes russos conectavam as pessoas ao Kremlin. A mídia estatal dizia que a Rússia protegia, enquanto a Moldávia ameaçava. Com o tempo, a dependência virou parte da identidade e o sistema parecia inquebrável. Toda instituição, todo grande negócio e toda figura política dependiam de Moscou. A Transnistria parecia permanente, como cicatriz no mapa da Europa. Mas a dependência revela fraquezas. Sistemas sustentados por apoio externo duram apenas enquanto ele existe. O controle de Putin sobre a Transnistria sempre foi baseado em transações. A Rússia pagava. A Transnistria era leal, sem valores compartilhados. Quando isso cessa, as rachaduras se espalham rápido. Isso ocorreu em 1º de janeiro de 2025, quando a Rússia interrompeu o fornecimento de gás. A decisão de Putin de cortar o gás para a Transnistria foi além de uma medida técnica. Foi um ato deliberado de crueldade que transformou o inverno em uma arma. Ao cortar essa linha de vida, Putin mostrou que até mesmo seus aliados são peões, descartáveis quando convém à sua agenda. Ao cortar o gás, Putin acreditava que estava pressionando a Transnistria. Ele achou que ao tirar a linha de vida, a região ficaria ainda mais obediente por ser tão dependente. Na cabeça dele, isso era um lembrete de quem estava no comando. E lembre-se, a Transnistria é um estado dentro de um estado. Assim, a medida também afetou a Moldávia. Chisinau buscava se aproximar da Europa para entrar na União Europeia e se afastar da influência de Moscou. O corte de gás de Putin mostrou que o futuro da Moldávia depende do conflito congelado em seu território. Enquanto a Transnistria tremia de frio, a mensagem era clara: a Moldávia não pode seguir rumo à Europa sem levar o sofrimento de sua região separatista. Isso não era força, mas desespero. A Rússia não conquista lealdade com prosperidade ou estabilidade, mas sim pelo medo e dificuldades. Ao congelar a Transnistria, Putin revelou o vazio de seu império. Ele não protege, ele sufoca. E no fim, o próprio frio se tornou sua arma,
o símbolo gelado de até onde Moscou vai para manter a Moldávia vulnerável. Enquanto a Transnistria pedia alívio, a Rússia recusou alternativas em vez de ajudar a região que dela dependia. Ela recusou redirecionar o gás por rotas existentes, como o Turk Stream ou gasodutos transbalcânicos. Oficialmente, Moscou culpou a dívida contestada da Moldávia, mas a decisão foi deliberada. Analistas e líderes moldavos notaram: era chantagem energética para desestabilizar o governo pró-europeu da Moldávia antes das eleições. Para esse fim, a Transnistria não estava sendo protegida, estava sendo sacrificada. Essa decisão expôs uma verdade que muitos negaram por décadas. Para o Kremlin, a Transnistria não era uma parceira. Era um peão a ser usado como Putin quisesse. O impacto desse corte repentino foi imediato e severo. Casas esfriaram, fábricas fecharam e escolas enfrentaram dificuldades para abrir. A promessa de que a Rússia sempre proveria colapsou quase da noite para o dia. Pela primeira vez em décadas, a lealdade começou a rachar. O inverno na Transnistria é sempre rigoroso, com temperaturas abaixo de zero em alguns períodos. Ao contrário dos invernos anteriores, este foi marcado pela falta de gás, tornando a rotina uma luta e as quedas de energia frequentes. A economia, há muito sustentada por subsídios, está prestes a colapsar. Cerca de 500 mil enfrenta o inverno sem aquecimento ou água confiável. Esse número inclui milhares de refugiados ucranianos que fugiram dos combates, mas ficaram presos em outra crise. A região declarou emergência econômica devido às reservas de gás perigosamente baixas e à rápida pressão humanitária. A União Europeia ofereceu ajuda emergencial para garantir eletricidade e aquecimento, mas isso é só um alívio temporário. O problema principal continua. O apoio russo deixou de ser confiável para a elite de Tiraspol, causando grande choque. Eles sempre confiaram que Moscou interviria em crises, mas isso não ocorre mais. A dependência, antes fonte de conforto, virou armadilha. A crise se agravou dramaticamente em 1º de janeiro de 2026, quando Moldávia e Ucrânia impuseram um bloqueio total à Transnistria. Controles de fronteira fecharam passagens, impuseram inspeções alfandegárias e bloquearam o espaço aéreo, acesso ferroviário e rodoviário, exceto para quem atendesse regras rígidas de segurança. Isso mudou a região de uma zona cinzenta porosa para um enclave selado, cortando as linhas de abastecimento que sustentavam 1.500 soldados russos e a economia separatista. Combustível, equipamentos e suprimentos básicos passaram a ser fiscalizados. A Moldávia apresentou isso como uma medida de segurança para desmantelar as redes de influência da Rússia, enquanto o papel da Ucrânia garantiu que não houvesse brechas ao longo dos 450 quilômetros de fronteira. O bloqueio expôs a vulnerabilidade de Moscou. Incapaz de reabastecer seu posto avançado sem arriscar um conflito aberto, a Rússia só pôde emitir protestos vazios. Para os transnistrianos, o isolamento piorou as dificuldades do inverno, tornando a sobrevivência ainda mais dependente da ajuda de Chisinau e do Ocidente, não do Kremlin. A crise não é apenas física, é psicológica. O gás sempre foi invisível. Ele simplesmente estava lá. Sua ausência quebrou a ilusão de permanência. Além disso, o silêncio de Moscou diz mais do que qualquer ameaça poderia dizer. Nesse silêncio, surge uma pergunta difícil, evitada por 30 anos. Se a Rússia não mantiver as luzes acesas, quem vai? Se estiver gostando, aprofunde-se em uma das histórias geopolíticas mais curiosas e pouco faladas do mundo atualmente. Aperte o botão de inscrever-se. Vou seguir cobrindo colapsos de impérios, pressões nas fronteiras e momentos em que a história acelera. Não quero que você perca o próximo. Clique em inscrever-se, ative o sininho e acompanhe o redesenho do mapa pós-soviético. Agora, de volta à história, Moscou enfrentaria tempos ainda mais frios. Com o gás russo cortado, a Transnistria vivenciou pela primeira vez a vida sem Moscou, abrindo espaço para Moldávia e Ucrânia atuarem. Curiosamente, agora são esses países em destaque. A Rússia passou anos convencendo a Transnistria de que eles eram seus inimigos. A Moldávia agiu rapidamente. Medidas de emergência mantiveram a eletricidade funcionando, as casas aquecidas e as linhas de suprimento abertas. A Ucrânia apoiou esses esforços, ajudando a redirecionar energia e comércio de formas que contornaram Moscou completamente. O que antes era visto como impossível passou a ocorrer em tempo real.
Transnistria operava sem total envolvimento da Rússia. Bruxelas aprovou milhões em financiamento emergencial para comprar gás a preços de mercado, enquanto a Romênia aumentou as exportações de eletricidade para manter a rede. Pela primeira vez, a população da Transnistria recebeu ajuda consistente vinda do oeste, e não do leste. A Europa trouxe soluções, a Rússia, desculpas. Essa cooperação enviou uma mensagem forte. A Moldávia tratou a crise como abandono russo, não interferência ocidental, o que fez diferença. Pessoas que passaram a vida esperando que Moscou interviesse, agora viam vizinhos e instituições do Ocidente fazendo exatamente isso. Enquanto a Rússia hesitava, a Ucrânia foi crucial para estabilizar a Transnistria sem enviar tropas ou enfrentar diretamente os russos. Kiev protegeu a soberania da Moldávia e enfraqueceu o controle de Moscou. A dependência que manteve a região no mesmo lugar por décadas começou a mudar, não pela força, mas pela necessidade. A mudança foi além da energia, embora tenha começado a remodelar a forma como as pessoas pensavam sobre o próprio poder. Se uma crise tão grave pudesse ser administrada sem Moscou, então o controle russo já não era mais inevitável. Aos poucos, essa percepção começou a gerar confiança. A Moldávia provou que a cooperação era coordenação, não caos, enquanto a Ucrânia demonstrou que a autoridade russa podia ser totalmente contornada. Com o tempo, as pessoas se adaptaram e passaram a depender de redes locais, instituições regionais e cooperação transfronteiriça, em vez de esperar por Moscou. A sobrevivência substituiu a ideologia por décadas. O medo havia paralisado a região. Agora, a necessidade estava impulsionando-a para frente. A mudança era mais clara entre os jovens transnistrianos, que, ao contrário dos pais, tinham menos apego à nostalgia soviética. Eles se preocupavam mais com eletricidade constante, empregos estáveis e serviços funcionando de verdade. Promessas de proteção russa pareciam distantes diante da necessidade de manter escolas e negócios abertos diariamente. Refugiados ucranianos que chegavam à Moldávia relatavam os bombardeios russos. Esses relatos cruzaram o Dniestre e mudaram opiniões locais, tornando os perigos do poder de Moscou imediatos, não abstratos. Os jovens responderam se voluntariando para a defesa civil, enquanto prefeitos e cidades que antes hasteavam bandeiras soviéticas as substituíram por faixas pedindo simplesmente o fim da guerra. A opinião pública começou a refletir essa mudança. Pesquisas independentes em Tiraspol indicaram maior apoio à neutralidade, laços com a União Europeia e convivência pacífica com a Moldávia. Os laços econômicos com Chisinau se mostraram mais atraentes que as remessas em queda da Rússia. O comércio transfronteiriço cresceu, e empresas locais preencheram lacunas. Moscou ignorou o cotidiano. Começou a se inclinar para o Ocidente, não por ideologia, mas porque essas conexões funcionavam. A eletricidade da Moldávia mantinha as luzes acesas. Mercados europeus compravam produtos locais e suprimentos ucranianos chegavam a escolas e hospitais. Diante disso, os alertas da propaganda sobre interferência ocidental pareciam vazios. Fogões apagados e apartamentos escuros falavam mais que slogans. Essas medidas reforçadas aceleraram essa mudança, tornando a necessidade uma estratégia. Com todos os vínculos externos cortados, a liderança da Transnistria se vê incapaz de coordenar com Moscou como antes, enquanto empresas locais e moradores recorrem a canais moldavos para itens essenciais. As tropas russas, já com a moral baixa, enfrentam suprimentos cada vez mais escassos, sendo forçadas a fazer concessões discretas, como permitir corredores humanitários limitados sob a supervisão de Chisinau. Isso não é por acaso. As ações conjuntas da Moldávia e da Ucrânia visam enfraquecer a influência da Rússia sem disparar um tiro, provando que o conflito congelado pode ser resolvido por meio do isolamento e não da invasão. Com o bloqueio intensificado no início de 2026, fica evidente que a Transnistria perde não só o gás, mas também sua conexão vital com o império que a criou. Esses pequenos passos para longe da dependência russa abriram caminho para algo maior. A reintegração deixou de ser algo abstrato e começou a parecer mais prática. Quando a Moldávia provou que podia lidar com a crise sem Moscou, o cenário político mudou. Os líderes em Chisinau passaram a debater a reintegração de forma prática, priorizando sistemas que facilitam a vida, sem recorrer a ameaças ou força. Regras comerciais alinhadas e planejamento de infraestrutura retomado. O movimento pelo Dniestre ficou mais previsível. Hoje, a vida nos dois lados do rio parece mais conectada do que desde a separação.
No fim de 2025, a Moldávia já não aguardava negociações paralisadas. Com o apoio da Europa e dos Estados Unidos, iniciou um plano de reintegração, sem depender do antigo formato 5+2 que foi ineficaz, e focando em projetos concretos. Estradas e pontes foram criadas para unir os lados do Dniestre e novas rodovias planejadas para cruzar a Transnistria, conectando Ucrânia e Romênia. Orçamentos e investimentos voltaram a tratar a Moldávia como um único país. A reintegração deixou de ser só ideia e começou a se concretizar. O embaixador da Ucrânia em Chisinau deixou claro e chamou de absurda a reivindicação da Rússia por um papel na reintegração. Lembrando que Moscou já tentou ocupar partes da Moldávia, suas palavras mostraram como a influência russa diminuiu ali. O poder enfraquecia e sua voz tinha menos peso. A cada mês que passava, as eleições de 28 de setembro confirmavam a mudança. O Partido Passo, pró-União Europeia, da presidente Maia Sandu, venceu com cerca de 50% dos votos. Foi uma vitória contundente que mostrou que a propaganda russa havia fracassado. O resultado refletiu o que estava acontecendo em toda a região, na Armênia e na Ásia Central. Os governos se distanciavam de Moscou e voltavam-se para a Europa. O que ocorria na Moldávia era atração, não conquista. A busca por estabilidade, mercados e integração cresceu enquanto a influência russa caía. Até mesmo na Transnistria. A mensagem era clara. O futuro avançava para o Ocidente e Moscou havia perdido o impulso. Esse impulso em direção ao Ocidente ganhou um potencial explosivo em 12 de janeiro de 2026, quando a presidente Maia Sandu revelou que votaria pela unificação com a Romênia em um referendo hipotético. Maia Sandu afirmou que pequenas nações como a Moldávia têm dificuldade para sobreviver sozinhas às pressões globais, apresentando isso como proteção contra a interferência russa. A unificação com a Romênia, um país membro da União Europeia e da OTAN, colocaria instantaneamente a Moldávia, e por extensão, a Transnistria dentro dessas alianças, evitando anos de negociações e disputas congeladas. Maia Sandu destaca a integração à União Europeia até 2030 como meta principal, mas sua declaração quebrou tabus ao indicar que todas as opções para fugir da influência de Moscou estão abertas. Pesquisas mostram que apenas cerca de 1/3 dos moldavos apoia isso, mas com 1,5 milhão já possuindo cidadania romena, a ideia ressoa, em meio a ameaças constantes. Para Putin, isso é um pesadelo. Uma fusão pacífica eliminaria rapidamente o status separatista da Transnistria, tornando seu principal posto uma fronteira da OTAN sem disparos. Essa visão ousada não surge do nada, mas se apoia na gradual perda de influência prática de Moscou, ilustrada pelas ações firmes da Moldávia contra o domínio energético russo. A apreensão dos ativos da Lukoil segue um padrão maior. Por décadas, o gás gratuito manteve o controle russo sobre a Transnistria. Enquanto empresas russas controlavam o combustível na Moldávia, o terminal do aeroporto era um dos principais pontos. Após as sanções evidenciarem sua fragilidade, a Moldávia reagiu rápido. A administração temporária surgiu em novembro e, em seguida, veio a nacionalização total. Cada etapa diminuiu a influência de Moscou, sem causar conflitos. A energia sempre foi a arma silenciosa da Rússia. Oleodutos, terminais e cadeias de suprimentos mantinham a Moldávia dependente do leste. O corte do gás rachou esse sistema e a apreensão da Lukoil ampliou a fratura. Com Chisinau diversificando energia e se alinhando à Europa, a Transnistria foi impactada. Com menos instrumentos russos, a dependência caiu, aproximando a região de uma Moldávia unificada. A economia reforçou essa transição. Desde 2016, as empresas da Transnistria têm acesso à rede de livre comércio UE Moldávia. Hoje, quase 80% das exportações da região vão para mercados europeus, superando em muito o comércio com a Rússia. Essa realidade importa mais do que a retórica. Isso dá a Chisinau influência sem usar a força. Estabilidade e crescimento são incentivos que Moscou não consegue igualar. As elites em Tiraspol perceberam isso melhor que ninguém. Por anos, sua riqueza e influência dependeram de Moscou. Agora, esse apoio parece menos confiável, e alguns se adaptaram discretamente. Registraram empresas sob regras moldavas para manter acesso à União Europeia. Expandiram o comércio para o oeste, mas continuaram demonstrando lealdade à Rússia. Sobreviver era equilibrar, não romper.
Pela primeira vez em 30 anos, o futuro da Transnistria está sendo decidido fora de Moscou. Essa realidade agora ressoa além da estreita faixa de terra, ao longo do rio Dnista, evidenciando a fragilidade da estratégia pós-soviética mais ampla da Rússia. E, como você pode imaginar, a Rússia percebeu as mudanças imediatamente. Moscou sentiu seu controle escorregar e reagiu fazendo barulho. Autoridades gritaram alertas, a mídia estatal prometeu punição e porta-vozes falaram sobre as consequências graves, mas as ameaças não tinham força por trás delas. As palavras soavam raivosas, quase birra, e na Transnistria sabiam que eram vazias. A Rússia parecia menos um patrono forte e mais uma potência fazendo escândalo. A fraqueza era mais visível nas forças armadas. Cerca de 1.500 soldados russos de paz estavam presos na Transnistria, isolados pela guerra na Ucrânia. Rotas bloqueadas, rotações irregulares e logística frágil dificultavam o abastecimento. Peças e combustível vinham lentamente da Rússia por terra, muitas vezes só com tolerância da Moldávia. Tanques soviéticos enferrujavam, o rádio seguia desatualizado e o moral caía, enquanto soldados assistiam batalhas em outros lugares e guardavam um posto avançado esquecido. Analistas ocidentais afirmam que redistribuições e baixas na Ucrânia reduziram seus efetivos, tornando um símbolo antes orgulhoso em passivo. Com o exército parado, Moscou investiu em propaganda, alertando sobre caos, interferência ocidental e riscos da reintegração. Na Transnistria, as pessoas mal ouviam, focadas em sobreviver. Ameaças vazias não reabriram fábricas, não aqueceram apartamentos, nem mantiveram negócios vivos. A Rússia, sobrecarregada pela guerra e sanções, perdeu sua capacidade de agir decisivamente. A diplomacia também colapsou. As conversas 5+2 antes palco da influência russa cessaram. Moscou perdeu o papel de mediador, e cada tentativa fracassada de intimidação reforçava isso. A Rússia ainda podia falar, mas já não conseguia agir, como Moscou reclamava. As pessoas se adaptaram, criaram soluções locais eficazes e buscaram a Moldávia por resolver problemas reais. Instituições que respondiam em tempo real eram mais relevantes que um patrono distante sem resultados. As tentativas da Rússia de intimidar a região apenas expunham sua fraqueza. Não me entenda mal, a lealdade às práticas soviéticas não sumiu de repente. Não houve protestos em massa ou rejeições dramáticas à Rússia. As pessoas mudaram suas vidas silenciosamente, de dentro para fora. Praticidade substituiu dependência e autopreservação, o medo. Com o tempo, essa mudança humana enfraqueceu a influência russa mais que qualquer confronto. Assim, a Transnistria vai além de uma história local. O que acontece em cozinhas, salas de aula e oficinas importa tanto quanto soldados ou oleodutos. As pessoas da região fazem o trabalho mais difícil, retomar o controle da própria vida. Enquanto Moscou se irrita à parte, esse ajuste lento ameaça mais o Kremlin do que um conflito aberto. Por trás da perda de influência russa, surge uma dúvida maior. O que ocorre se as tensões explodirem? Analistas têm observado silenciosamente as possibilidades, e o que eles veem não é força, mas sim uma falta de opções para Moscou. Um dos cenários imagina um confronto ao longo do rio Dniester. Mesmo ali, o resultado é limitado. As equipes de resposta rápida da Moldávia poderiam agir e conter combates antes de se espalharem. Outra hipótese é um avanço russo pelo sul da Ucrânia rumo à Transnistria, porém ainda menos realista. As defesas da Ucrânia estão reforçadas, e a vigilância ocidental detectaria qualquer invasão antes do início. O plano seria exposto e provavelmente interrompido. Alguns sugerem que uma agitação interna em Tiraspol, uma revolta apoiada pelo Kremlin, pode surgir em breve, mas não duraria. Moldávia agora tem melhor inteligência, coordenação com a Ucrânia e experiência de exercícios conjuntos. Qualquer choque interno seria isolado e contido rapidamente. Cada cenário termina igual, com a Rússia sem conseguir transformar pressão em controle. Apesar disso, nem todos acham que a Rússia vai recuar. Em dezembro de 2025, a inteligência ucraniana soou o alarme sobre movimentos incomuns dentro da Transnistria. Seus relatórios mencionavam reservistas convocados, armas retiradas de depósitos e grupos de sabotagem treinados para cruzar fronteiras. Para Kiev, Moscou tenta abrir nova pressão rumo a Odessa, buscando estender as defesas ucranianas e lembrar à Moldávia sua fragilidade em Chisinau. A resposta foi rápida e forte.
O ministro da Defesa da Moldávia negou as alegações, classificando-as como exageradas e feitas para causar pânico. Ele insistiu que não havia nenhum acúmulo visível de tropas e nenhum sinal de preparativos para um ataque. A Moldávia enfrenta altos riscos enquanto tenta ingressar na União Europeia. E qualquer sugestão de escalada russa corre o risco de abalar a confiança do público e dar ao Kremlin exatamente o que ele quer: medo e divisão. A realidade é mais complicada. As forças russas na Transnistria são pequenas, isoladas e dificilmente lançarão ofensivas sérias. Ainda assim, Moscou não precisa de grande exército para causar problemas. Espalhando boatos, treinando sabotadores e mantendo a instabilidade, Moscou pode forçar a Ucrânia a desviar recursos ao sul e pressionar a Moldávia. Até mesmo rumores de mobilização já são suficientes para criar tensão, e só a tensão pode retardar o caminho da Moldávia em direção à Europa. O que surge é um equilíbrio frágil. A Rússia pode estar fraca demais para lançar uma ofensiva em grande escala, mas é forte o suficiente para provocar o caos. Neste canto da Europa, o caos não é só barulho. É uma arma que pode dar tempo a Moscou, desestabilizar vizinhos e manter a região alerta. Mas esse é o verdadeiro ponto. Qualquer conflito, se ocorresse, seria restrito ao solo, pois nenhum jato russo arriscaria cruzar sistemas alinhados à OTAN próximos. Isso indica que conflitos ocorreriam em terra, com drones, artilharia móvel e guerra eletrônica decidindo o resultado. E é exatamente nisso que a Moldávia vem investindo nos últimos anos. A Moldávia se modernizou rapidamente. Os gastos com defesa aumentaram 68% em 2023. A União Europeia, via Mecanismo Europeu para a Paz, forneceu interceptores de defesa aérea de curto alcance, treinamento padrão OTAN e forte proteção cibernética. Passo a passo, o país fechou lacunas que o deixavam vulnerável. Já a Transnistria, do outro lado do rio, tem uma história diferente. Suas forças envelhecem, o equipamento está defasado e as linhas de suprimento frágeis. Em um conflito repentino, o desequilíbrio seria evidente. Nada ilustra melhor esse declínio que o depósito de munições de Kobazna, símbolo do controle de Moscou sobre a região por anos, uma fortaleza de aço e explosivos. Criado para mostrar quem tinha o poder, hoje o local revela outra história. Em Kobazna, há mais de 20 mil toneladas de munições aéreas soviéticas guardadas em galpões deteriorados. Elas são velhas demais para serem movidas com segurança, instáveis demais para serem usadas e caras demais para serem mantidas. O que antes era um estoque de força se tornou uma montanha de riscos. A Rússia, já sobrecarregada pela guerra e pelas sanções, não pode arcar com esse fardo. Prometem retiradas todo ano, mas nunca cumprem. Inspetores internacionais foram afastados, isolando o depósito, que entrou em decadência. Kobozna, antes uma vantagem, virou um problema. É uma lembrança enferrujada de promessas sem valor, um monumento a um poder incapaz de cumprir suas ameaças. O depósito já não projeta mais domínio, projeta fraqueza, mostrando como o controle de Moscou passou de ferro a ferrugem, e Kobozna aponta para algo mais profundo. A influência some mais rápido que o território. É possível manter a terra, mas se o controle for só por medo, subsídios e promessas, ele enfraquece aos poucos. Não há um colapso dramático, nenhuma queda repentina. Em vez disso, a relevância vai se esvaindo pouco a pouco, até que os avisos e discursos soam vazios. Depois que esse processo começa, nenhuma ameaça o impede. Outras regiões observam. Se Moscou não mantém a Transnistria, o que isso indica sobre Donetsk, Luhansk ou Ossétia do Sul? O Kremlin se preocupa. Um sistema antes visto como permanente pode enfraquecer por negligência, ambição ou incapacidade de cumprir promessas. Para Putin, é mais que um problema local. Isso revela os limites das antigas estratégias da Rússia. Medo, dependência e controle só funcionam quando atendem às necessidades diárias. A Transnistria ilustra o que ocorre quando não cumprem esse papel. As pessoas se adaptam e buscam novas formas de sobreviver. Lealdade não é garantida, e palavras vazias perdem valor quando eletricidade, combustível e empregos estão em risco. A perda da Transnistria prejudica a imagem da Rússia e enfraquece sua reputação de permanência e confiabilidade. Isso mostra que até lugares onde Moscou investiu por décadas podem escapar. A ideia de que a Rússia nunca cede está começando a ruir. Essa mudança se tornou impossível de ignorar. Em 15 de dezembro, a Moldávia agiu contra a influência energética russa.
O premier montano anunciou a apreensão total do complexo de combustíveis da Lukoil no Aeroporto Internacional de Chisinau. O local é o único centro de armazenamento e abastecimento de combustível de aviação do país. A Lukoil o controlava desde 2005. Em 20 dias, ele passaria totalmente para a posse do Estado. O Conselho da Moldávia decidiu revisar investimentos em setores críticos para a segurança do Estado, apontando riscos à segurança nacional e excluindo participação russa na instalação. O objetivo era simples e prático: garantir o fornecimento de combustível, proteger um ponto de acesso crítico e eliminar a exposição a sanções ou interrupções. O complexo estava sob controle temporário do Estado desde novembro, após sanções do EUA à Lukoil. Não foi um ato simbólico. O terminal do aeroporto age como gargalo monopolista, influenciando a rotina e a segurança nacional. Ao retomar o controle, a Moldávia deixou claro que não aceitaria mais domínio estrangeiro sobre infraestrutura crítica. O país constrói um futuro onde pressões externas não ameaçam funções básicas nem a estabilidade regional. A apreensão da Lukoil é só parte de um padrão maior. No mesmo dia, a Rússia perdeu seu último grande reduto de combustível no espaço aéreo da Moldávia. Sua influência energética está desaparecendo. Moscou protesta veementemente, mas não tem realmente como reverter a decisão. A Moldávia está escolhendo soberania e alinhamento europeu, um ativo crítico de cada vez. Chisinau passou a pressionar de forma mais sutil. Em dezembro, passou a valer uma lei que permite ao presidente retirar a cidadania de quem servir em formações armadas ilegais ou nas forças de um agressor, segundo o Estado. O alvo é claro. Ela aponta para as unidades de segurança da Transnistria e soldados russos que as protegem. Sem discursos inflamados ou gestos dramáticos, apenas um sinal constante. Se você vincular sua lealdade a Moscou, pode acabar pagando por isso pessoalmente, enquanto Moscou se irrita. A Moldávia continua se fortalecendo com o apoio da União Europeia, uma parceria próxima com a Romênia e reformas. Sob a presidência de Maia Sandu, o país estabilizou sua economia e melhorou suas defesas. O que antes parecia uma fraqueza se transformou em resiliência. A invasão que muitos temiam nunca aconteceu. A guerra da Rússia na Ucrânia apenas acelerou a mudança da Moldávia, provando que a adaptação prática importa mais do que ameaças congeladas. O futuro da Transnistria já não é decidido em Moscou. Por 30 anos, foi prova de que a Rússia nunca cede. Agora, essa influência some silenciosamente, não por guerra aberta, mas por negligência, excesso e adaptação. A reintegração se torna realista. As pessoas seguem esse caminho por motivos econômicos e sociais. Moscou pode reclamar, mas não dita mais os resultados. É onde estamos. O controle de ferro do Kremlin sobre a Transnistria enferrujou. Não por balas ou bombas, mas pelo simples poder das pessoas escolherem ajuda prática em vez de promessas vazias. O império de Putin não está desmoronando em chamas, está desaparecendo no frio. Um passo silencioso de cada vez em direção a um futuro onde Moscou não dita mais as regras. Com o bloqueio de 2026 em vigor e rumores de unificação aumentando, o desaparecimento acelerou e virou debandada. Transnistria, que já foi um símbolo do controle duradouro da Rússia, está agora bloqueada e exposta. Prova de que impérios baseados em dependência desmoronam quando ela falha. Um dos problemas de vídeos como estes que mostram muitos ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos no vídeo. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 dos nossos vídeos desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada aos anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão enfrentando e tentando sobreviver. Por isso acreditamos que é importante mostrar tudo isso, e foi por isso que lançamos nossa própria plataforma, Business Basics. Nós a construímos do zero para não termos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio na plataforma. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que mostramos. Financiamos a plataforma com seu apoio, não com anúncios.
Se você se interessa por esse tipo de cobertura, e se você quer assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdos extras que simplesmente não podemos postar aqui no YouTube, então com certeza junte-se a nós em basicsinsider.com. Você pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code na tela. Ao entrar, assista a todo o conteúdo já disponível e aos vídeos futuros. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal, então muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.